Olá a todos, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força e a energia cinética, ou seja, como que eu relaciono o trabalho com a energia cinética que um corpo vai adquirir ao longo do tempo. Vamos começar com o trabalho. O trabalho de uma força é basicamente uma grandeza associada à alteração do estado de movimento de um corpo, ou seja, se eu aplicar uma força e eu verificar que de fato esse corpo alterou o estado de movimento dele, ou seja, aumentou sua velocidade, por exemplo, eu verifico que essa força realizou um trabalho, certo? E nesse caso eu percebo que a força ela está na mesma direção e sentido do deslocamento. Então eu percebo que essa força ela ajuda a alterar esse estado de movimento, aumentando a velocidade, por exemplo, desse corpo que é a mesa. Então eu vou chamar esse trabalho de um trabalho motor, certo? Um trabalho que vai aumentar, digamos assim, a velocidade desse corpo. Se eu estiver pensando agora numa força contrária ao deslocamento, então, por exemplo, eu tenho uma mesa, eu estou empurrando ela para frente, só que a força de atrito dos pés com o chão, ela está no sentido contrário ao deslocamento. O trabalho da força de atrito, nesse caso, vai ser um trabalho resistente, porque justamente ele vai fazer com que a velocidade desse corpo diminua, ou seja, ele está contrário à direção e o sentido do deslocamento, certo? E eu tenho um terceiro caso, que é um caso em que eu vou aplicar uma força perpendicular ao movimento, ou seja, a força F está sendo aplicada para baixo e em nada contribui para o deslocamento desse corpo, nada contribui para alterar o estado de movimento desse corpo. Então esse trabalho vai ser um trabalho nulo, certo? Então você tem esses três cenários, o trabalho resistente, o trabalho motor e o trabalho, nesse caso, um trabalho nulo, quando a força faz 90 graus com o deslocamento. Se eu quiser calcular agora o valor desse trabalho, se a força for constante, somente se a força for constante, o trabalho dessa força vai ser dado pelo módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre F e ΔS. Isso é importante, tá? Então, naquele primeiro caso, a força F estava para a direita, o deslocamento também estava para a direita, então o cosseno desse ângulo era o cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. No segundo caso, a força ela estava na mesma direção, mas no sentido oposto. Então, era cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, esse trabalho seria um trabalho negativo. Por isso que seria um trabalho resistente. Por fim, na terceira situação, onde a força estava para baixo e o deslocamento para a direita, eu verificava que era cosseno de 90. Ou seja, o ângulo entre F e ΔS é 90, então cosseno de 90 é zero, por isso que o trabalho é nulo. Então, de maneira geral, se o trabalho for positivo, significa que existe uma componente da força que está na direção e sentido do deslocamento, ou seja, ela vai aumentar a velocidade desse corpo, a tendência é aumentar a velocidade desse corpo, e o ângulo alfa está contido entre 0 e 90 graus, podendo ser 0 e não podendo ser 90, porque se for 90, esse trabalho é nulo. Se o trabalho for negativo, significa que existe uma componente da força que está no sentido oposto ao deslocamento. E aí esse ângulo alfa está entre 90 e 180, podendo ser 180 e não podendo ser 90. Porque se for 90, esse cosseno é o cosseno de 90, que é zero, e o trabalho é nulo. Então, um trabalho positivo seria um trabalho motor, e o trabalho negativo seria um trabalho resistente, digamos assim. E se eu quiser agora calcular o trabalho de uma força não constante, ou seja, de uma força variável? Em física, quando eu quero calcular uma grandeza que depende de grandezas variáveis, digamos assim, a gente costuma olhar para o gráfico dessas grandezas. Então, nesse caso, eu vou olhar para o gráfico de força por deslocamento, certo? E eu verifico que a área do gráfico ela é numericamente igual ao trabalho dessa força. Tomando cuidado, por que numericamente igual? Porque a área nunca é negativa, certo? Então, se essa área está acima do zero, significa que é um trabalho motor e o trabalho é positivo. Se a área estiver abaixo do zero, continua sendo uma área positiva, digamos assim, mas o trabalho é negativo. Por quê? Porque significa que esse trabalho é um trabalho resistente. Para verificar isso, será que funciona se a força for constante? Nesse caso, sim, porque se a força for constante, a área vai ser basicamente um retângulo, né? É um retângulo que tem F de lado e ΔS de outro lado, ou seja, F vezes ΔS vai te dar o trabalho de uma força constante. Então, a área do gráfico funciona sempre. E F vezes D vezes cosseno funciona só para forças constantes. Vamos retomar agora o conceito de potência, né? Potência está muito associado à energia.
A potência ela tem a ver com a taxa de transferência dessa energia no tempo, ou seja, o quanto de energia é transformada no intervalo de tempo em que essa transferência ocorreu, ou seja, a potência nada mais é do que energia sobre tempo. No caso do trabalho, se eu quiser calcular a potência associada ao trabalho, eu vou fazer trabalho sobre ΔT. E aí eu posso calcular a potência dissipada, como energia dissipada sobre tempo, potência útil, energia útil sobre tempo. E a potência associada ao trabalho de uma força, trabalho sobre ΔT. Lembrando que as unidades da potência são joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. Agora vamos falar de um outro tipo de energia que tem a ver com uma energia contida num corpo em movimento. É a energia cinética. Ela está associada ao movimento de um corpo. E a gente calcula ela pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Lembrando novamente, a unidade de energia no sistema internacional é joule. Então, a unidade da energia cinética continua sendo joule se você usar a massa em quilos e a velocidade em metros por segundo. E aí, como é que eu relaciono o trabalho com energia cinética? Se eu aplico uma força e ela realiza trabalho, eu verifico que esse trabalho ele acabou alterando o estado de movimento de um corpo. De maneira geral, ele acabou alterando a energia cinética desse corpo. Ou seja, o trabalho de uma força ele foi responsável por variar a energia cinética. Então, se eu pegar o trabalho da força resultante, isso vai ser responsável por alterar a energia cinética do corpo, e a gente chama esse teorema de teorema da energia cinética. Bom, vamos para alguns exemplos agora disso na prática. O primeiro exemplo que eu queria falar é o trabalho da força de atrito. Então, não sei se você já viu aquele esporte, o curling, que você tem que jogar aí um certo disco e esse disco vai andando nessa pista polida, digamos assim, até que ele pare e ele só vai parar pela ação da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito foi responsável por variar a energia cinética desse corpo. E aí eu verifico que o trabalho da força de atrito vai diminuir a energia cinética do corpo até que ele pare. Segundo exemplo que eu queria falar é o trabalho da força elétrica num campo uniforme. Então, se eu pegar um campo elétrico aí, um capacitor, no caso, que eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, e eu tenho uma força elétrica atuando para a direita, eu verifico que esse trabalho da força elétrica, de novo, variou a energia cinética desse corpo. E o trabalho da força elétrica na eletrostática é o produto da carga, o módulo da carga, vezes U. E isso é igual à variação na energia cinética final, menos energia cinética inicial. Ou seja, se aplica o teorema da energia cinética no contexto da eletrostática. E, por fim, o terceiro e último caso que eu queria discutir é o trabalho da força magnética. E a gente verifica que, até pela regra da mão direita, a velocidade e a força magnética eles são sempre perpendiculares. Então, eu verifico que o trabalho da força magnética vai ser força magnética vezes ΔS vezes cosseno de 90, porque o ΔS está para uma direção e a força faz 90 graus com esse vetor, certo? E aí eu verifico que esse trabalho é um trabalho de zero, ou seja, a força magnética nunca vai aumentar a velocidade de um corpo. Ela sempre vai deflexionar a trajetória desse corpo, ou seja, ela só vai desviar. Então, aplicando isso, por exemplo, num acelerador de partículas, eu vejo que a força elétrica aumenta a energia cinética do corpo, aumenta a velocidade, e a força magnética só é usada para deflexionar a trajetória desse corpo, ou seja, desviar o corpo, porque o trabalho da força magnética é 0 joules.